Retomando a nossa aula, vamos usar as definições anteriores para fazer a representação decimal finita de números racionais. Vimos que quando o número é racional finito, ele pode ser escrito como A0 mais A1 sobre 10, mais A2 sobre 100, até um AN sobre 10 elevado a N, correto? Vejamos que o maior denominador existente aqui é 10 elevado a N, certinho? Isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira: A0 vezes 10 elevado a N, mais A1 vezes 10 elevado a N menos 1. Sempre vai diminuindo esse expoente, até o AN. Agora, o que nos interessa é esse denominador. Porque esse denominador, ele pode ser fatorado, e ele pode ser escrito como 2 elevado a N vezes 5 elevado a N. E ao fatorar, nós vamos encontrar apenas dois números primos, que é o 2 e o 5. 10 à quarta, por exemplo, pode ser escrito como 2 à quarta vezes 5 à quarta, que vai dar 2 à quarta, 16. 5 elevado à quarta potência, 625. Multiplicado isso vai dar 10.000, ou seja, 10 à quarta é 10.000. Disso aqui, só fiz só para poder justificar isso com números para que vocês enxerguem melhor. Então, 10 elevado a N pode ser escrito como 2 elevado a N vezes 5 elevado a N, correto? Então, essa parte aqui de baixo, olha só, pode ser expressa dessa maneira. E fatorando, nós vamos encontrar apenas dois números primos, o 2 e o 5. Seguindo aí, olha só. O denominador é resultado da multiplicação de potências de base 2 e de 5, correto? Aqui, ó. Isso aqui pode ser escrito como 2 elevado a N vezes 5N. E uma fatoração, encontramos apenas os números primos 2 e 5, foi o que eu acabei de dizer. Então, se você tiver o número B, que pode ser escrito como M sobre N, para que se tenha a representação decimal finita, tipo 2,35, 1,73, para que não seja infinita, um número infinito, por exemplo, pode ser 1,75, 75, 75. Para que M sobre N seja um número com representação finita, N deve ter apenas 2 ou então o número 5 como divisores. Se N tiver como divisor apenas o número 2, ou o 5 ou os 2, então M sobre N é uma representação decimal finita. Caso não seja múltiplo de 2 e de 5, a fração gera um número decimal racional infinito, correto? Vejamos aqui um exemplo. 15 sobre 16 avos. Essa fração representada na forma decimal, vejamos que 16 é 2 à quarta, correto? Logo, eu consigo fazer essa representação e o número encontrado vai ser finito. Eu vou pegar 15 aqui, vou multiplicar por 625 e vou multiplicar 16 por 625 para forçar a aparecer aqui embaixo 10, 100, 1000, que são aqueles valores que nós utilizamos nas representações decimais. Então, 15 vezes 625 vai dar 9.375. 16 vezes 625 vai dar 10.000. Essas frações, 15 sobre 16 avos e 9.375 dividido por 10.000, são equivalentes. Agora, isso aqui pode ser escrito como 0 dividido por 10.000, mais 9.000 dividido por 10.000, mais 300 dividido por 10.000, mais 7 dividido por 10.000, mais 5 dividido por 10.000, que vai dar 0,9375, que é o resultado de 15 sobre 16. Certinho? Isso só foi possível, deixa eu voltar aqui, fazer uma mensuração, porque aqui o nosso denominador era um número que é divisível por 2 ou por 5, no caso aqui por 2. E apenas esses valores eram os divisores dele. Agora, a representação decimal infinita de números racionais tem que levar em consideração isso também. Olha só, aqui nós temos o 7, aqui nós temos o 11. Nem o 7 nem o 11 é múltiplo do 2 ou do 5. E tem apenas o 2 ou o 5
ou então os dois como divisores. Então essa representação ela é infinita. Interessante, né? Olha só, 5 dividido por 7, 5 sétimos. Bom, se nós dividirmos isso aqui, está até bem representado aqui, ó. 5 é menor do que o 7, colocamos 0, e acrescentamos o 0 ali. 7 vezes 7, 49, 50 menos 49, 1. Pelo fato de eu ter usado a vírgula, eu posso vir aqui e acrescentar esse 0, correto? Então 7 vezes 1 é 7, 10 menos 7, 3. Como eu já usei a vírgula, posso vir aqui e acrescentar esse 0. E assim eu vou continuando. Só que quando eu chego aqui, eu vou ter 7, 1, 4, 2, 8, 5. Vejamos que os números começam a repetir. 7, 1, 4, 2 e assim vai. Então, o número que se repete, o período é 7, 1, 4, 2, 8, 5. Vejamos que apesar do número ser infinito, mas ele vai ter um período que se repete, correto? Por isso ele é considerado racional. 19 sobre 11 vai dar 1,72, 72, 72 e assim sucessivamente. Então nós vamos ter também aqui um período que se repete. Eu só não coloquei reticências aqui, que pode ser escrito como 1,72, com esse tracinho aqui em cima, por determinar que apenas o 72 é o valor que vai se repetindo. Vejamos que é infinito. A representação está aqui. O 16 tem como divisor apenas o 2. Se ele tivesse como divisor o 2 e o 5, ele também daria uma representação finita. Correto? E o 7 e o 11, além de não ser múltiplo do 2 ou do 5, certo? Não tem apenas os dois como divisor. Ou seja, 7 tem o 7 como divisor e o 11 tem o próprio 11. Por isso que vai gerar um número infinito aqui. Tranquilo? Essa parte é bastante interessante. Eu vou fazer uma introdução aqui em potências. E vou fazer isso meio rápido, né? Que nós vamos deixar isso para falar um pouquinho mais na outra aula. Potências, radicais e expressões numéricas. É o que nós vamos falar daqui para frente. Certo? Isso considerando o número real. Se n é um número natural, então b elevado a n é b vezes b vezes b vezes b n vezes, ou seja, são n fatores iguais a b. Então esse númerozinho que vai aqui em cima indica quantas vezes esse número vai se repetir por ele mesmo. O b chamamos de base e o n de expoente. E o resultado disso é a potência. Bom, então o n nós vamos considerar que inicia, né, no número 1. 1, 2, 3. Vejamos aqui. 3 elevado à quarta potência pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Então nós temos aqui 4 fatores iguais, correto? Tranquilo? Fácil de entender, né? Se b é diferente de 0 e m é um número inteiro negativo, aí b elevado a menos m, olha só. Eu até coloquei negativo aqui, certo? Então vamos consertar aqui. Vamos colocar um menos m aqui. E menos m é um número inteiro negativo. A gente pode representar o m, pessoal, como sendo negativo, apenas o m. Mas eu coloquei o negativo, o sinalzinho, para facilitar a compreensão de vocês. Isso aqui pode ser escrito como 1 sobre b elevado a m. Correto? Aqui em cima sempre vai ser esse númerozinho aqui, ó. O 1 vai estar sempre lá em cima. Que vai ficar 1 sobre m representado por b vezes b vezes b vezes b, m vezes. Então nós vamos ter m números b aqui multiplicando. Por exemplo, 3 elevado a menos 4 pode ser escrito como 1 sobre 3 elevado à quarta potência. Então aqui em cima temos o número 1 e o nosso denominador passa a ser então 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, que vai dar 1 sobre 81 avos. Correto? Agora, se b é diferente de 0, certo? E o nosso expoente é 0, então b elevado a 0 vai dar 1. Todo número diferente de 0 que está elevado a 0, nós vamos ter como resultado o número 1. Eu fiz uma tabelinha aqui, ó. Talvez vai ajudar um pouquinho vocês a entender isso. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Observa que está caindo sempre pela metade, certo? 16 vezes 1 meio vai dar 8. 8 vezes 1 meio vai dar 4. 16, a metade de 16 é 8. De 8 é 4. 2 elevado a 1 é 2. A metade de 4 é 2. A metade de 2 é 1.
Então 2 elevado a 0 é 1. E a metade de 1 é meio. Observa que 2 elevado a 1 é 2 e 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. 2 elevado ao quadrado é 4. E 2 elevado a menos 2 vai dar 1 sobre 4. 2 elevado a menos 3 vai dar 1 sobre 8. E 2 elevado a 3 é 1 sobre 8. Então vejamos que ela vai caindo sempre pela metade, o que força aparecer sempre esse 1 aqui em cima. Se a base aqui fosse 3, ela ia cair 1/3, sempre 1/3, correto? Se fosse a base 4, 4 elevado à quarta potência, 4 ao cubo, 4 ao quadrado, os números iam diminuindo sempre 1/4 do número anterior. Tranquilo? Então, talvez essa tabelinha possa ajudar um pouco vocês a entender.